IPK, múltiplas inteligências, inteligência linguística e vamos falar um pouquinho hoje a diferença. E a diferença, tá? Entre retórica, persuasão e oratória. E às vezes as pessoas se confundem e não têm uma boa explicação. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Retórica, persuasão e oratória. Então vamos lá? O que é persuasão? Persuasão é a arte ou a ciência do convencimento, através da razão. Então, vou fazer uma palestra, vou fazer um pitch de vendas. Toda palestra, toda aula, o pitch de venda tem por finalidade um objetivo. Então, isso é persuadir. A persuasão deve, ou deveria, levar uma pessoa a uma ação. Então, eu vou fazer um pitch para que a pessoa compre meu livro. Vou fazer um pitch, uma breve apresentação para que a pessoa compre meu celular. Assista a minha aula. Se não houver adesão dos meus objetivos, não houve persuasão. Eu posso bater papo ou conversar. Uma vez no nosso curso de pitch, aqui no evento TEIA, na Decampa São Paulo, uma senhora fez o pitch, claro, antes de ter o nosso curso, um pré-teste, e ela falou, e depois eu perguntei para as pessoas qual era a intenção dela, qual era o objetivo, e ninguém soube definir. Eu perguntei para ela, qual era o seu objetivo? Professor Calazans, está claro, o objetivo meu era vender lá um filtro especial de água lá. Ó, se esse era o seu objetivo, não ficou claro para ninguém aqui, conforme nós já observamos. Então, ela tinha um objetivo, mas por intermédio da comunicação, isso não ficou claro. Então, vamos lá? O que é persuasão? Persuasão é o convencimento através da razão. A gente estuda em neurostorytelling, eu estou até fazendo um jabá aqui do nosso curso, que as pessoas são muito convencidas, são mais facilmente convencidas através da emoção. É uma verdade. Mas nós vamos trabalhar aqui hoje como a persuasão que é através da razão e nós não podemos dispensar a razão, tá bom? Então a razão é sim bem importante. E aí vem a retórica. O que é retórica, professor Calazans? O exemplo que eu dei dessa senhora que apresentou um filtro de água e não conseguiu persuadir a plateia. Retórica é a construção. Retórica, na realidade, quer dizer método, é o caminho. Como eu vou fazer isso? Então, eu tenho um objetivo, que é vender meu livro, vender minha palestra, adquirir leads e assim por diante. Então, já está definido o objetivo. Beleza. Contudo, eu preciso estruturar. Aristóteles chamou a retórica da engenharia do discurso. Como é que eu vou estruturar o meu curso, a minha palestra, o meu pitch, de tal modo que a pessoa ela adquire o meu produto? Isto é retórica, tá bom? Então, retórica é método. Qual método que eu vou seguir? A retórica, olha só que coisa interessante. O método que eu vou seguir precisa ter prova, lógica, precisão e demonstração. No nosso curso de pitch, eu desenvolvo ali como que se faz um pitch. Normalmente, no nosso curso, a gente dá uma oportunidade inicial para que as pessoas apresentem o pitch e a gente vê que poucas têm persuasão e retórica menos ainda. Então, vamos lá? O que você quer conseguir? O quê? Depois vem o como. E essa aqui, eu tenho a estrutura que eu chamo de MK, método do professor Calazans, onde a gente trabalha ali com gatilhos mentais, canais de comunicação e também o método AIDA, nós inserimos. E aí nós damos, é claro que a pessoa depois ela pode seguir outros caminhos, mas são caminhos que realmente levam à persuasão. Repito, se a pessoa não souber como falar, não adianta ela falar. Muitos especialistas em comunicação acreditam que o como falar é mais importante do que falar. Eu também acredito nisso. Tá? Para quem quiser,
Eu criei uma estrutura muito, muito boa, muito simples, mas eficaz e eficiente. É um método da retórica que eu chamo de a palestra e o voo. Inclusive, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar aqui no link as aulas que eu tenho sobre esse assunto. Você vai assistir algumas aulas, poucas aulas, e você vai ter um norte. E você vai ver quão é importante você ter uma sequência de ideias concatenar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, você tem que concatenar as suas ideias. Ele achou bonita essa palavra, está usando torto e direito. Concatenar as ideias. O que você vai falar primeiro, quais palavras você vai usar, qual a estrutura. Então, fica aqui uma dica muito importante. Vou deixar o link aí em seguida. Retórica, você tem que, conforme eu falei, estruturar. Quais são as palavras? Qual é a estrutura? Né? E aqui é uma coisa muito interessante. Quais são os argumentos? Como isto é importante. Essa retórica, repito, às vezes a pessoa tem um assunto muito importante para falar, não consegue persuadir, não leva as pessoas à ação, porque não tem um método, não tem retórica. Tá? Retórica, segundo Aristóteles, a engenharia do discurso. E aí vem a oratória. Espera aí, pessoal. Cuidado, existe uma confusão muito grande. Então, você pode, às vezes, ver, nossa, como ele fala bem. E retórica é exatamente isso aí, tá? Retórica é a arte e ciência de falar em público, mas cuidado. Tem pessoas que têm vergonha. Professor Calazans, eu tenho inibição, eu tenho muita vergonha de falar em público. Isso é oratória. Então, cuidado. Oratória é um conjunto de técnicas de voz, de ritmo, dicção, postura, gesticulação, movimentação, técnicas de plataforma, como se movimentar. Outro dia participei de um simpósio, uma senhora deu uma palestra para 500 adolescentes e tinha 3 setores, né, de cadeiras, bancos, era muito grande lá o auditório. Mas ela se enfiou num canto e ficou o tempo todo só aparece só naquele canto olhando só para um terço da plateia. Os 2 terços ficaram ali. Então essa senhora não tinha técnica de oratória, não sabia se movimentar. Então, cuidado, gente. Falar bem, se gesticular, isso é oratória. Mas qual é presta atenção que eu vou falar aqui, problema, tem um problema aqui. Qual que é o problema? Presta atenção. O problema é que às vezes a pessoa fala bem, ri e conta piada, mas ela não teve persuasão e nem retórica. Ela contou uma piada, ela brincou com outro, com um aluno, ele brincou com outro, e riu, e fez chorar. Aí você olha, ela falou sobre o quê? Uma vez eu vi até um líder religioso, ele fez uma pregação e falou sobre Moisés, e falou sobre Paulo, e falou sobre Judas. Ele falou, e foi até uma. Em termos de oratória, ele foi bem, porque ele não tinha vergonha, não era inibido, dominava gesticulação, movimento corporal, técnica de plataforma, nota 10, mas não teve retórica nenhuma. Depois eu perguntei para ele: vem cá, qual era o seu objetivo? Nem ele soube qual era o objetivo. O seu objetivo era o quê? Falar o quê aí que eu não entendi. Ele não soube falar qual era o objetivo e qual a retórica. Não soube estruturar. E no final da palestra ele ficou voando, né? Lembra aquele um avião quando vem para pouso, né? O avião vem para pouso e não consegue pousar, aí arremete, aí fica circulando, aí volta outra vez e ele fez exatamente isso. Então faltou estrutura, faltou argumento. Lembrando, você pode falar bem. O falar bem em público não quer dizer que você tenha retórica, tá bom? Oratória versus retórica. Oratória, a arte de falar bem. Retórica leva à persuasão. Retórica é um roteiro. Retórica é uma estrutura, tá bom? Oratória, falar bem, falar bonito. Você conhece muitas pessoas que falam bem, falam bonito. Aí eu só queria chamar a atenção. Olhando alguns influenciadores, esse é o problema. Muitos influenciadores falam bem, falam bonito, discutem, debate, gritam. Hoje, muitos políticos falam bem e têm excelente oratória. Vão no palanque, vão na televisão. Olha que coisa bonita falar. Mas se prestar atenção, não tem conteúdo.
não tem persuasão, não tem retórica, e ainda é aplaudido. Então, aí vem, o que é persuasão? Persuasão é a união entre oratória e retórica. É claro, não adianta, eu não estou dispensando oratória, as técnicas de gesticulação, de plataforma de visualização, não estou dispensando isso. Tá? Mesmo porque se eu tiver um conteúdo muito bom e falar, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Calazans, tenho um curso tão bom para vocês. Então, se não tiver ritmo, voz, dicção, não vai. Se não houver oratória, então o que é persuasão? A persuasão une esses dois elementos, da oratória mais retórica. Tá bom? Na Grécia Antiga, quando Ésquines falava, o povo aplaudia. Quando Demóstenes falava, o povo seguia. Olha que coisa interessante. Você quer ser aplaudido ou você quer ser seguido? Ao final do seu pitch, você quer ser aplaudido ou você quer que a pessoa adquira o seu produto? Você dá uma palestra, uma aula, você quer que a pessoa adquira a sua ideia, a sua opinião? Você quer isso ou você quer ser aplaudido? São coisas diferentes. E hoje, no mundo da comunicação, as pessoas são mais aplaudidas do que seguidas. Muitas com boa oratória, pouca retórica ou nenhuma retórica. Persuasão, então, menos ainda. Tá bom? E a persuasão, olha só que coisa interessante. Persuasão. Ela sugere, está embutida aí a mudança de opinião, mudança de crença e mudança de comportamento. Vamos lá? Se você não levar a pessoa a uma mudança de crença, de comportamento ou de opinião, não houve persuasão. Houve oratória, houve bate-papo, discussão, houve um monte de coisa. Então vamos lá? Oratória, enseja, exige uma ação. Se não houve ação, não houve persuasão. Aí você talvez tenha falhado na oratória, no como falar, ou na retórica, na estrutura do pensamento. Pessoal, essa estrutura do pensamento, a estrutura da lógica é muito importante. E aí eu preciso. Professor, eu fiz um anúncio, nós trabalhamos com anúncio também. Inclusive, eu estou gravando essa aula aqui em abril de 2026, hoje é dia 13, daqui 10 dias, eu vou dar um curso de anúncio lá no TEIA Heliópolis. E lá nós vamos falar sobre anúncio. E uma das perguntas que a pessoa faz, muito anúncio, pitch, em vídeo, escrito, coloca lá na tráfego pago, tráfego orgânico. Eu falo, professor, foram 3.000 anúncios e não houve conversão ou a conversão foi muito baixa. Então, eu falei, então não houve persuasão. Vamos ver o que aconteceu, se foi na retórica, se foi na oratória, vamos ver o que nós fizemos aí. Então, se não houver persuasão, não houve comunicação, tá bom? E aí, bem importante, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Esse assunto é por demais importante para peritos, juristas e políticos. Eu sempre falo, um perito, muitas vezes, ele vai entrar no processo, aqui eu estou falando de perito aeronáutico, mas não só perito aeronáutico, mas muitas vezes um perito vai entrar no processo em que um profissional foi acusado, tá bom? Ele foi acusado e a defesa entende que ele é inocente. Então vai ter que ter uma persuasão. Teremos que mudar a opinião, a crença do delegado que fez um indiciamento, vamos fazer talvez do promotor que promoveu a acusação e do juiz que recebeu a acusação, tornando o personagem ali em réu. Tá? Então, um perito é muito importante. O jurista, um advogado, nós vimos alguns casos em que advogados entraram na defesa de réus e conseguiram, honestamente, dentro de toda a ética, reverter. Por quê? Porque ele atuou como ele persuadiu. Então vamos lá? A comunicação, ela tem várias áreas. Pai com filho, juristas, políticos e assim por diante. E lembrando que o político, né, muitas vezes ele é acusado de ser ladrão, ser vergonha, tá, de ser isso e aquilo,
E nós precisamos entender que ele precisa quebrar esse que nós chamamos de efeito primazia. Vamos quebrar o efeito primazia. E só vamos quebrar o efeito primazia. Eu me lembro eu achei interessante de um juiz numa determinada cidade do interior de uma cidade em São Paulo. Um juiz até substituto. Um caso muito interessante que ele não agradou a população da cidade no primeiro momento. E a cidade toda se voltou contra o juiz. E não era para tanto, mas foi fato real. E depois foi, então, na época, o Tribunal de Justiça entrou em ação, contratou ali até alguns comunicadores e reverteram essa posição e provaram que o juiz não era aquela coisa toda que falaram contra o juiz. Isso é efeito primazia. Qual é o efeito primazia? O juiz não é agradável. Depois vamos quebrar o efeito primazia. Mudança de crença, mudança de opinião e conseguiram mudar a opinião da população. Isso é persuasão. E para isso, repito, foi contratada uma equipe de comunicação onde trabalharam com persuasão, oratória e principalmente retórica. Tá bom? Falei dos influenciadores, né? Muito cuidado, alguns influenciadores não têm conteúdo, mas o fato de ter retórica, desculpa, retórica, não, oratória, falar bem, bater bem, discutir bem, às vezes xingar bem, ele acaba influenciando pessoas. E nós não podemos entrar nessa furada. Nós não podemos ser mal influenciadores, não podemos ser mal influenciados. Oratória é a forma, é como falar. Retórica, construção do argumento, da estratégia. Persuasão, convencer, é trabalhar com o objetivo. Mais ainda, retórica, construir o argumento. Essa argumentação é sensacional. Oratória, como apresentar o discurso. E persuasão, convencer o objetivo. Tá bom, pessoal? Esse assunto eu estou só apresentando. Nós vamos adquirir toda essa técnica com várias aulas, com vários procedimentos. Aí nós vamos entender, não só entender, vivenciar tudo isso aqui. Tá bom? Para mais informações, vocês podem participar dos grupos do professor Calazans, tá? Nós temos grupos ali de... Tem um reality show, nós estamos promovendo um reality show agora em 2026, que é do pitch. Quem faz o melhor pitch? Esse ano 2026 vai ser gratuitamente. Então, se você quiser participar, você vai fazer um pitch de 2, 3 minutos. Na verdade, o professor Calazans vai dar um curso gratuitamente, online. Você participa, tá bom? E vai aprender, fazer um pitch e vai ver se você ganha ou não esse pitch. Paralelamente, eu vou deixar o link aqui do grupo do professor Calazans de comunicação e oratória. E lá você vai receber mais informações de vários outros cursos que o professor tem, múltiplas inteligências, técnica do debate, técnica do oratório e assim por diante. Então, fica aí já, ou melhor, na descrição do vídeo, nós vamos deixar o link do grupo de comunicação e oratória. Na verdade, é a Academia de Comunicação e Oratória. Tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Vou alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Foram 3, é isso? Ou 4?